frio de janeiro mordia através da estopa fina que cobria os ombros de Isadora quando as cordas apertaram seus pulsos pela primeira vez. Sangue quente escorreu entre os dedos congelados enquanto Gregório Salvaterra dava o último nó, olhos pequenos brilhando com satisfação de roedor que acaba de prender a presa. Ela tinha 15 minutos para se despedir de 7 crianças que choravam agarradas à sua saia. 15 minutos para olhar pela última vez a cabana decrépita onde enterrara a mãe 3 anos antes. 15 minutos antes de se tornar mercadoria transportável numa carroça que cheirava a couro podre e... desespero alheio. Guardou o broche de prata em forma de estrela no bolso mais fundo da saia surrada e deixou que a arrastassem para fora sem olhar para trás. Antes de continuarmos, peço que se inscreva no canal e deixe um comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Um abraço caloroso a todos e espero que aproveitem cada momento desta história. A carroça balançava sobre trilhas congeladas há 3 dias quando Isadora finalmente entendeu a verdade completa da traição. Gregório não ia empregá-la no posto comercial como prometera ao pai. Entre caixotes de mercadorias e sacos de grãos, ele calculava em voz alta o lucro da venda. $60 pagos por um fazendeiro que precisava de governanta. $60 por uma vida inteira de servidão. Não apenas de frio, embora a neve fina penetrasse a capa rasgada até os ossos. Tremiam de raiva branca que queimava mais forte que qualquer fogueira. Raiva contra o pai fraco que a vendera, contra Gregório que transformara dívidas em correntes humanas, contra si mesma por cada vez que baixara os olhos e aceitara mais um fardo impossível. Os pulsos sangravam nas cordas ásperas. Ela deixou que sangrassem. A dor a mantinha acordada, a mantinha viva, a mantinha capaz de odiar com clareza cristalina. Cabelos castanhos escuros presos num coque apertado demais que puxava o couro cabeludo até doer. Olhos cor-de-mel que aprenderam cedo a arte da invisibilidade, desviando sempre, nunca desafiando, nunca pedindo nada além de sobrevivência. Mãos pequenas, mas destruídas por 6 anos, lavando roupa alheia em água gelada que rachava a pele até sangrar. A cicatriz fina no queixo pulsava quando cerrava os dentes, lembrança permanente do tio embriagado que atirara a garrafa vazia porque ela recusara buscar mais bebida na madrugada. Filha de Teodoro Cavalcante, homem que perdera 3 colheitas seguidas para pragas e secas, até não restar nada além de terra árida e promessas quebradas. Filha de Amélia, morta sangrando no parto do 8º filho, enquanto Isadora segurava sua mão e prometia cuidar dos pequenos. 15 anos quando assumiu o papel de mãe para 7 crianças famintas e um pai que afundava mais fundo em dívidas a cada semana que passava. Durante 6 anos trabalhou até a exaustão. Cozinhava, lavava, costurava para fora até os dedos sangrarem. Vendia os ovos das 4 galinhas magras que mantinha vivas com restos de comida. A dívida só crescia. Ela aceitava os nomes, usava-os como armadura. Melhor ser odiada e temida do que amada e destruída. Habilidade instintiva de ler pessoas pelas microexpressões que não conseguiam esconder, pelas pausas reveladoras entre mentiras, pelo jeito como desviavam os olhos quando inventavam desculpas. Talentos desperdiçados numa vida de servidão doméstica. Talentos que agora não serviriam para nada além de torná-la mais eficiente na próxima prisão. Lábios rachados de sede porque Gregório racionava água como se fosse ouro. Ele não queria mercadoria morta, mas também não desperdiçava recursos em conforto desnecessário. Quando ela pediu água com voz quebrada, ele jogou neve suja no colo dela. Derreta com o próprio calor, riu, barriga proeminente balançando. Tudo cheirava a trabalho honesto, e prosperidade ganha com suor. Isadora odiou imediatamente. Lugares bonitos eram para pessoas que tinham futuro. Ela só tinha presente interminável de sobrevivência. Gregório bateu na porta com a autoridade de homem que nunca duvidou do próprio direito de vender outros seres humanos. Matias Vasconcelos trouxe a governanta que encomendou, $60 conforme combinado. 1,90 m de músculo sólido e silêncio pesado. Ombros largos como viga de celeiro. Mãos enormes capazes de esmagar ossos, mas que seguravam a maçaneta da porta com estranha gentileza. Barba negra espessa começando a grisalhar nas têmporas.
olhos castanhos escuros que pareciam enxergar através das mentiras das pessoas e encontrar verdades escondidas muito mais profundas. Cicatriz irregular cortava a sobrancelha esquerda, pálida contra a pele bronzeada pelo sol de 1000 verões, trabalhando terra difícil. Olhou para Isadora tremendo de febre e frio na carroça. Olhou para as cordas nos pulsos sangrando. Ficou completamente imóvel por 5 batidas cardíacas lentas. Algo antigo e perigoso se moveu atrás daqueles olhos escuros. A voz de Matias saiu baixa, controlada demais, rocha moída sob pressão. É assim que está chamando o trabalho escravo agora? A moça trabalha até pagar os $340 que o pai deve, simples assim. E ela concordou com isso. Gregório traficava em desespero humano, mas sempre mantinha verniz de legalidade. Este fazendeiro parecia incapaz de mentir mesmo para salvar a própria pele. Quer comprar ou não? Olhou como se ela fosse pessoa real, cujo sofrimento importava tanto quanto o dele. Forçou-se a segurar o olhar dele mesmo que cada instinto gritasse para desviar. Se ia ser vendida, pelo menos seria vendida como ser humano capaz de olhar comprador nos olhos. Pelo contrato de dívida completo da família Cavalcante, todo ele. Não 50%, não 60%. Tudo. Acredite, você não quer ver esse lado de mim. Isadora continuou sentada entre caixotes vazios, pulsos sangrando, febre consumindo o pensamento racional. Nada fazia sentido. Homens não pagavam mais para libertar mulheres. Homens não compravam contratos de dívida completos quando podiam comprar apenas a serva. Homens não olhavam com aquela expressão de dor antiga refletida quando viam outras pessoas acorrentadas. Vou cortar as cordas, disse com voz ainda mais baixa que antes, cada palavra escolhida com cuidado cirúrgico. Apenas as cordas, nada mais, você entende? Estendeu a mão como se oferecesse ajuda para descer, mas a manteve a meio metro de distância, esperando. Tremeu tão violentamente que os dentes batiam sem controle. Como se para este homem a palavra livre significasse exatamente o que parecia significar e nada mais. Neve começou a cair mais forte, cobrindo os ombros largos dele com um manto branco. Quando finalmente falou, a voz carregava peso de história que ela não conhecia, mas reconhecia na cicatriz profunda da própria alma. E jurei que se algum dia tivesse poder para impedir que acontecesse com outra pessoa, eu impediria. Nenhuma pergunta, nenhuma hesitação. Nenhum preço alto demais. Pomada e ataduras na cozinha. Água quente no fogão. Comida nos armários. Pegue o que precisar. O quarto de hóspedes é o primeiro à esquerda no andar de cima. Vou ficar no celeiro até você decidir se quer ficar. Se decidir ir embora, há cavalo selado nos currais e mantimentos suficientes para 3 dias de viagem. Sua escolha. Sempre sua escolha. Isadora ficou ajoelhada na neve. Sangue pingando dos pulsos, febre nublando visão, corpo traído por anos de fome e trabalho excessivo. Pela primeira vez em 6 anos, desde o dia em que segurou a mão da mãe morrendo enquanto prometia impossível, algo quente e doloroso e absolutamente aterrorizante começou a crescer no peito. E esperança, ela sabia muito bem, era a emoção mais perigosa de todas para a mulher que não tinha nada a perder, exceto a própria vida. Esperança fazia descer a guarda. Esperança fazia acreditar em pessoas. Esperança matava mais devagar que fome, mas com certeza muito maior. Ainda assim, quando finalmente conseguiu se erguer e caminhar até a casa, quando empurrou a porta e sentiu onda de calor do fogão aceso envolvê-la como abraço que não recebia há anos, quando viu mesa de cozinha sólida e limpa com caneca de chá fumegante já preparada ao lado de pote de mel e pão, fresco coberto com pano limpo, quando subiu escada com mãos tremendo na madeira gasta e encontrou o quarto simples, mas acolhedor com cobertas grossas e travesseiro macio e janela que dava para colinas onde sol se punha tingindo neve de rosa e laranja. Quando tudo isso aconteceu numa sucessão que parecia sonho febril impossível, Isadora Cavalcante finalmente desabou na cama limpa e chorou. Chorou pela menina que fora antes de virar máquina de sobrevivência. Chorou porque homem estranho pagara $100 não para comprá-la, mas para libertá-la, e aquilo não fazia sentido nenhum no mundo brutal onde aprendera a existir. E quando as lágrimas finalmente secaram e a febre começou a quebrar no calor do quarto aquecido,
Quando suas mãos tocaram os pulsos enfaixados com cuidado que ela nem lembrava de ter recebido, quando o cheiro de couro curtido misturado com fumaça de lenha de cedro flutuou pela porta entreaberta, trazendo promessa inexplicável de segurança. Acabara de ganhar aliada disposta a lutar até a morte para proteger a primeira pessoa que tratara sua humanidade como algo que importava. Homens como ele sempre voltavam. Isadora acordou com luz pálida de inverno entrando pela janela e som distante de machado cortando lenha. O corpo doía como se tivesse sido espancada, mas a dor era limpa, sem o veneno da infecção correndo nas veias. Alguém trocara as ataduras dos pulsos durante a noite. Alguém deixara água fresca na mesinha ao lado da cama e tigela de sopa ainda morna coberta com pano. Nada aconteceu, apenas silêncio da casa vazia e ritmo constante do machado lá fora. Havia bilhete sobre a mesa, letra angular mas legível. Roupas limpas no armário do corredor. Pegue o que servir. Não saia no frio sem agasalho adequado. Vestiu-se em camadas até parar de tremer. Olhou pela janela e viu Matias no pátio, empilhando lenha com precisão metódica. Cada movimento econômico, cada touro colocado exatamente onde deveria estar. Matias ergueu os olhos quando ela se aproximou, mas não parou de trabalhar. Não sorriu. Não fez perguntas. Apenas acenou com a cabeça uma vez e voltou a empilhar lenha. Esses vão para a cozinha. Cesta ali. Quando a cesta ficou cheia, Matias pegou-a antes que ela pudesse e levou até a cozinha. Voltou com 2 canecas de café fumegante. O silêncio não era desconfortável. Era o tipo de silêncio de 2 pessoas que sobreviveram coisas que não tinham palavras adequadas para descrever. Simples assim. Deve demorar o dia todo. Comida na despensa. Fogo no fogão. Pode ficar, pode ir. Quando eu voltar, você me diz o que decidiu. Isadora passou o dia explorando a propriedade. Casa sólida de madeira bem construída. Cada tábua ajustada com cuidado de quem entendia que abrigo adequado significava diferença entre vida e morte em inverno rigoroso. Celeiro organizado com ferramentas penduradas em ganchos, cada uma limpa e oleada, ração para os animais armazenada em barris secos. Currais bem mantidos mesmo vazios por causa do inverno. Horta protegida por estrutura de madeira onde vegetais resistentes ao frio cresciam em fileiras ordenadas. Tudo falava de homem que trabalhava sozinho, mas com padrões rigorosos. Nada desperdiçado, nada quebrado por falta de manutenção. Propriedade de alguém que entendia valor de cada prego, cada tábua, cada minuto de trabalho honesto. Preparou ensopado com carne seca e vegetais da despensa. Pôs a mesa para 2. Esperou. Sentou-se sem dizer nada. Você me paga salário justo por trabalho justo. Eu aprendo o que for necessário para manter esta propriedade funcionando. Acordo de negócios, nada mais. Se mudar de ideia sobre me querer aqui... Os primeiros 3 meses foram dança cuidadosa de limites estabelecidos e respeitados. Matias ensinava tarefas do rancho com paciência que ela nunca experimentara antes. Mostrava como consertar celas de couro, como marcar território de pasto, como identificar sinais de doença no gado. Nunca tocava. Sempre mantinha distância respeitosa. Sempre perguntava antes de se aproximar. Ela anotava tudo em caderno que Matias lhe dera, números, datas, observações. Pela primeira vez na vida, o talento dela servia para construir algo em vez de apenas quantificar destruição. Uma tarde de março, enquanto organizava papéis no escritório pequeno da casa, Isadora descobriu o sistema de contabilidade de Matias. Ou melhor, a falta dele. Recibos amassados em gaveta. Notas de venda misturadas sem ordem cronológica. Registro de gado em papel solto que poderia se perder com o primeiro vento forte. Quando Matias voltou de viagem à cidade comercial, encontrou o escritório transformado e Isadora sentada à mesa com o número exato de quanto ele ganhara e quanto perdera em cada estação. Se está gostando, considere apoiar clicando no botão de agradecimento. Esse gesto nos ajuda a trazer histórias que emocionam e inspiram. Vamos continuar. Ele ficou na porta por tempo longo, olhando para os cadernos impecáveis, para os números organizados em colunas perfeitas, para a mulher que transformara a causa em ordem com nada além de lápis e inteligência desperdiçada por 21 anos. Você é mais inteligente que qualquer homem que já conheci, ele disse finalmente,
E pela primeira vez desde que chegara ali, Isadora viu-o sorrir de verdade. Não sorriso educado ou cordial, sorriso genuíno que alcançava os olhos escuros e os fazia brilhar com algo que parecia orgulho. Ela sentiu calor subir pelo pescoço. Abaixou os olhos para os cadernos. É apenas organização básica. Vale mais que 1000. Gado voltou dos pastos protegidos para os campos abertos. Trabalho aumentou exponencialmente. Isadora cavalgava ao lado de Matias, verificando cercas, marcando bezerros recém-nascidos, movendo rebanhos entre pastos. Os cabelos que mantivera presos em coque apertado agora flutuavam soltos ao vento, trança grossa batendo nas costas enquanto galopava. Aprendeu a atirar rifle com precisão suficiente para proteger rebanho de lobos famintos. As mãos que tremiam ao segurar caneca de café 3 meses antes, agora seguravam rédeas com confiança, manejavam cordas com destreza, construíam cercas que resistiriam a tempestades. E em algum momento entre aprender e crescer e transformar, Isadora percebeu que não desviava mais os olhos quando Matias falava com ela, que ria alto de piadas secas que ele fazia sobre o temperamento teimoso das vacas, que esperava ansiosa pelas manhãs na varanda leste onde tomavam café antes do amanhecer, madeira gasta sob seus pés, vista para colinas onde sol nascia tingindo o céu de cores impossíveis. Isadora acordou com um grito áspero vindo do quarto ao lado do corredor. Não pensou. Acendeu lamparina e desceu correndo. Ela parou na porta. Toda a fibra do corpo dela entendia terror que não tinha lógica, pânico que não respondia a palavras racionais. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, lamparina iluminando o círculo pequeno de luz morna no escuro. Eu também sonho que ainda estou presa, disse suavemente. Sonho que acordo e ainda estou na cabana, que os 6 anos aqui foram apenas sonho e acordo amarrada na carroça do Gregório. Toda vez que acordo de verdade, levo minutos para acreditar que escapei. 8 anos no escuro. 8 anos respirando pó de carvão e carregando peso que quebrava ossos de crianças. Vi 7 meninos morrerem soterrados. Vi um apanhar até a morte porque parou para descansar. Escapei aos 17, mas continuo preso toda noite. Conhecia intimamente a prisão que não tinha barras, mas nunca soltava realmente. Mas você sobreviveu, construiu tudo isso, transformou sobrevivência em vida. Calor atravessou pele, 30 segundos de contato que disseram mais que 1000 palavras. Então ela soltou, se levantou, pegou a lamparina. Consigo dormir agora? E entendeu com clareza cristalina que estava apaixonada pelo homem que comprara sua liberdade, não para possuí-la, mas para devolvê-la a si mesma. 3 semanas depois, enquanto organizava papéis antigos no baú de documentos, Isadora encontrou registros financeiros que mudaram tudo. Doações mensais para fundo na cidade comercial. Quantias significativas, sempre anônimas, sempre em dinheiro vivo. Ela seguiu a trilha através de recibos velhos e correspondências guardadas com cuidado. Libertara 23 crianças sem nunca contar a ninguém, sem buscar reconhecimento ou gratidão. Este homem que via nela não mercadoria ou serva, mas igual. Este homem que oferecera a mão no escuro e esperara que ela decidisse se queria segurar. Caminhou até ele. Pela primeira vez desde que chegara, foi ela quem estendeu a mão primeiro. Ele a segurou como se fosse coisa preciosa e frágil. Gregório Salvaterra descobriu onde Isadora estava através de rede de informantes que mantinha em 3 territórios. Descobriu que ela não era serva, mas trabalhava como igual, que cavalgava ao lado do fazendeiro como parceira, que ria alto e vivia sem correntes. E ele viu investimento perdido, exemplo que mantinha outras famílias submissas agora destruído, autoridade desafiada publicamente por homem pobre que ousara comprar liberdade de propriedade contratual legítima. Matias Vasconcelos vivendo em pecado com moça comprada, usando-a para fins imorais, quebrado contrato legal. Devia agora não apenas os $100 pagos, mas multas e juros acumulados. Pessoas que Matias ajudara anos antes começaram a desviar olhos quando ele passava. Comerciantes que sempre negociavam honestamente começaram a cobrar preços mais altos. Padre da igreja local apareceu uma tarde, rosto sério, trazendo fofocas e preocupações. Estão dizendo que você está vivendo em pecado? Padre Simão disse sem rodeios. Que comprou a moça para fins impuros.
O padre olhou para Isadora, que lavava prato na cozinha, costas retas, ombros tensos. Ele quer ela de volta, ou quer destruir você tentando. Viu mulher completamente diferente daquela que chegara tremendo e amarrada 4 meses antes. Viu costas retas, queixo erguido, olhos cor de mel brilhando não com medo, mas com determinação férrea. Não vou deixar que ele use mentiras para transformar nossa verdade em algo sujo. Então Matias sorriu, sorriso completo que transformava rosto severo em algo quase bonito. Primeiro beijo de 2 pessoas que entendiam que amor não era prisão, mas escolha livre feita todos os dias. A tempestade estava chegando, e desta vez Isadora não correria. Gado precisava de forragem adicional que estava armazenada em celeiro a 8 milhas de distância, propriedade de vizinho que Matias ajudara anos antes. Ele teria que ir, não havia escolha. Se a neve piorar, fico lá até abrir caminho. E você não está mais sozinha. 3 vizinhos juraram ajuda se necessário. Segurou o rosto dela entre mãos grandes e calejadas. Você é a mulher mais inteligente e corajosa que já conheci. Se alguém pode derrotá-lo usando as próprias armas dele, é você. Beijou-a devagar. Ninguém é mercadoria. Nunca foi, nunca será. Lembre-se disso. Os documentos que encontrara meses antes estavam organizados em caixa de metal trancada. Cópias dos registros falsificados de Gregório que ele pensava que ninguém sabia existir. Páginas que ela memorizara linha por linha, número por número, usando o talento que o mundo tentara desperdiçar. Ela passou o dia revisando cada detalhe, preparando cada argumento, afiando memória como lâmina que cortaria mentiras pela raiz. Cavalo espumava de esforço, hálito formando nuvens brancas no ar gelado. Planejam confiscar a propriedade se ele não pagar. Padre Simão olhou para ela com expressão mista de preocupação e respeito. Quer humilhação pública. Quer fazer exemplo. Praça Central já fervilhava com famílias que viajaram milhas para a feira mensal de gado. Única chance de comércio antes do inverno fechar tudo completamente. Agora via homem baixo, com barriga proeminente e olhos pequenos de roedor. Via predador que dependia de sistema corrupto porque não tinha força real além da que lei distorcida lhe dava. E pela primeira vez, ele pareceu pequeno. Ao lado dele estava Xerife, homem mais alto e mais jovem que Gregório, mas com a mesma expressão de quem enxergava pessoas como recursos para explorar. Eles conversavam com 3 comerciantes, mostrando papéis, rindo baixo, armando palco para teatro de humilhação pública. Quando Matias chegar, confronto acontece ali no centro, Padre Simão murmurou. Eles vão exigir pagamento público. Vão humilhá-lo na frente de todos. Tocou o broche de prata em forma de estrela que Matias prendera ali na manhã da partida. Eu vou primeiro. Reconheceram a moça que Gregório vendera meses antes. Moça que supostamente vivia em pecado com fazendeiro. Moça sobre quem rumores diziam coisas terríveis. Viram mulher de costas retas e olhos firmes que não desviavam de ninguém. Surpresa cruzou o rosto antes de se transformar em sorriso predatório. Olha só. A mercadoria defeituosa voltou. Vim resolver pendências. Isadora parou a 3 metros dele. Voz clara, alta o suficiente para a multidão crescente ouvir cada palavra. Você espalhou rumores, falsificou documentos, alegou que Matias Vasconcelos deve dinheiro que não deve. Tem um contrato legal aqui mesmo, $500 por quebra de acordo. Ele comprou você sem direito legal, mercadoria roubada. Lei está do meu lado. Chama de ordem falsificar documentos de dívida para aumentar valores? Chama de ordem vender moças para homens que as usam como escravas? Isadora abriu caixa de metal. Tirou pilha de papéis organizados com precisão. Mas eu tenho provas. Testemunhei pessoalmente Gregório Salvaterra falsificar 3 contratos de dívida, usando documentos roubados do escritório de registros. Posso listar cada linha adulterada porque tenho memória exata. E tenho cópia das páginas originais guardadas aqui. Isadora interrompeu com voz afiada como gelo. Olhou direto para casal idoso no meio da multidão. Contrato original de setembro de 1884 dizia empréstimo de $40 a 30%. Gregório mudou para $60 a 60% usando tinta diferente. Página tinha mancha de café no canto superior direito em forma de meia-lua. Eu vi quando ele fez. Isadora continuou, olhando agora para a mulher jovem segurando o bebê.
Empréstimo original de $20 para sementes. Alterado para 45, incluindo ferramentas que você nunca recebeu. A assinatura do seu falecido marido foi copiada de documento antigo. Eu vi a tinta ainda fresca. Gregório vendeu seu filho de 14 anos alegando o contrato de trabalho que você assinou. Mas você nunca assinou nada. A assinatura foi falsificada. Eu vi o documento original sem assinatura e a versão adulterada. Ele levou meu menino. Ela não tem provas reais. Teste-me. Pergunte sobre qualquer contrato. Posso recitar de memória e comparar com originais que ele tem agora. Vi pessoalmente suas habilidades de contabilidade. Se ela diz que viu, ela viu. Se ele comprou liberdade dela, foi para libertá-la, não escravizá-la. Moram juntos sem casamento. Isso prova comportamento imoral. Mandou cartas cifradas comigo tentando descobrir onde estava. Fez testamento que invalidava qualquer contrato de dívida forçado. Morreu 2 meses depois, mas deixou documento declarando que você foi levada contra a vontade dele também, que concordou apenas sob ameaça de violência contra as outras crianças. Padre entregou o papel envelhecido. Testamento está aqui, notarizado e legal. Invalida contrato original completamente. Eu mantenho ordem. Sem mim vocês não são nada. Gregório Salvaterra, você está detido para investigação de falsificação de documentos e práticas ilegais de empréstimo. 3 homens da multidão avançaram e seguraram Gregório enquanto ele gritava ameaças e oferecia subornos. O xerife, vendo o maré virar completamente, colocou algemas com mãos que tremiam. Comparou com contratos que Gregório carregava. Conferiu cada linha, cada número, cada alteração. Isadora ficou no centro do círculo de pessoas, segurando papéis que compravam não apenas sua liberdade, mas liberdade de 7 famílias. Olhou ao redor para rostos que testemunharam. Viu medo se transformando em esperança cautelosa. Viu o sistema brutal começando a rachar sob peso de verdade exposta. Ninguém é mercadoria, ela disse claramente, ecoando palavras de Matias. Nunca foi, nunca será. E se alguém tentar fazer de você mercadoria, lute. Use cada arma que tiver. Inteligência, coragem, verdade. Lute até a respiração final. Sabedoria de alguém que transformou correntes em asas. Isadora Vasconcelos, aos 26 anos, estava sentada na varanda leste da casa de madeira sólida, segurando filha recém-nascida, enquanto ensinava a moça de 17 anos a calcular juros compostos. O segredo, Isadora explicou com paciência que aprendeu de marido que a ensinar a paciência primeiro, é entender que conhecimento é a libertação mais permanente que dinheiro. Dinheiro pode ser roubado. Conhecimento vive aqui. Tocou a própria testa. E aqui. Tocou o coração. Ninguém pode roubar isso de você. Todas aprendendo ofícios, matemática, leitura, habilidades que transformariam em independência. Ainda olhando para a esposa como se ela fosse milagre diário que acontecia na varanda dele. Barriga levemente arredondada com 3ª gravidez, cabelos longos trançados com fita vermelha, rosto corado de sol e felicidade. Tão diferente da moça que chegara tremendo e amarrada que parecia viver em corpo completamente diferente. Reputação de contabilidade impecável atraía negócios de 3 territórios vizinhos. Mas o que importava mais eram as 12 moças que passaram pela casa nos últimos 5 anos. 3 abrindo próprios negócios. 4 casando por escolha não necessidade. 5 ainda trabalhando e aprendendo. Todas livres. Chamavam Isadora de matriarca, pilar, salvadora. Mesmo lugar onde tomaram café em silêncios que construíram confiança antes de palavras. Mesmo lugar onde ele tocou mão dela pela primeira vez e prometeu liberdade sem saber que também estava prometendo amor. Soube pela cidade hoje. Ela entrelaçou dedos nos dele. Porque você me mostrou o que liberdade real significa. Não ausência de correntes, mas presença de escolha. Juntos observaram o sol se pôr sobre colinas, tingindo o céu de dourado e púrpura e rosa, cores impossíveis que prometiam amanhã tão bonito quanto hoje. Por mãos estendidas em escuro. Por pessoas que enxergavam humanidade onde o mundo insistia em ver apenas mercadoria. Estrelas não se apagavam só porque alguém tentava escondê-las. Continuavam brilhando. Continuavam guiando. Apenas precisava de uma pessoa corajosa o suficiente para pegá-la quando oferecida
e outra corajosa o suficiente para oferecê-la sem exigir nada em troca, além de humanidade reconhecida e respeitada. Isadora provou que sempre existe a possibilidade de transformação quando encontramos pessoas que nos valorizam. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Comente o que mais te marcou na história de Isadora. Obrigado por estar aqui.